Muito bem, sejam bem-vindos então todos. Uma boa tarde. A aula de hoje, nesse Café com X especial, porque todo Café com X ele é especial, porque a gente vê tópicos bem diferentes de matemática, é sobre desigualdades. Vou falar sobre desigualdade das médias, aritmética e geométrica, e falar sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E depois a gente vai resolver alguns probleminhas, alguns exercícios, falar um pouquinho sobre aplicações dos dois, tá? Então é isso, vamos começar, vamos nessa. Tá? Então vocês que já estão seguindo aqui na salinha, se tudo der certo, vocês estão vendo o que eu gostaria que vocês vissem, que é a tela verde. Ok? Fato curioso, a gente tem uma memória muito afetiva com tela verde, provavelmente. Né? Eu tentei fazer com tela branca e me pareceu melhor com tela verde. Depois eu quero um pequeno feedback de cada um de vocês. Pois bem, então como dito, a aula sobre desigualdades, o Café com X é sobre desigualdades, e eu vou começar com a chamada desigualdade entre as médias, né, que diz que média aritmética de n números reais positivos é maior ou igual do que a média geométrica desses mesmos n números reais positivos. Tá? Primeira grande pergunta tem a ver o que é cada uma dessas médias, né? A média aritmética de n números você deve reconhecer como você pegar n números, tá? A1 mais A2, blá, 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 até um determinado AN. E aí você divide esse cara aqui pela mesma quantidade de números que você tem. Isso aqui é a chamada média aritmética, né? E a média geométrica de n números reais positivos, ela é dada pela raiz enésima do produto desses caras aí. Então seria A1 vezes A2, blá, 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 até um AN, tá? Então, isso aqui é a média geométrica de n números reais positivos. E essa desigualdade diz que esse cara da esquerda é maior ou igual que esse cara da direita. Tudo bem? Bom, então, a minha abordagem vai ser a seguinte. Primeiramente, eu vou demonstrar esse caso para n igual a 2. Aí eu vou mostrar que, para os outros casos, a partir do caso n igual a 2, você consegue fazer coisinhas bem interessantes, tá? É como se fosse, entre aspas, uma indução, mas eu estou mais interessado em convencer vocês que funciona. Então, como é que seria o caso n igual a 2, né? O caso n igual a 2, ele te diz o seguinte, que você tem que A1 mais A2 sobre 2 tem que ser maior ou igual do que a raiz quadrada, né? Porque o n aqui é 2, são dois números só, de A1 vezes A2. Se por acaso você fizer muita questão de colocar um 2 aqui na raiz quadrada, não há problema, mas enfim, vamos deixar assim. Eu não vou pegar esse cara aqui e colocar ao quadrado, tá? Eu não vou fazer mais ou menos de trás para frente, eu vou fazer essa demonstração na direção correta, de frente para trás, tá? E como seria? A desigualdade das médias é uma desigualdade mais sofisticada, porque a desigualdade mais elementar que a gente pode ter, além de você considerar números positivos, né, e você trabalha com os positivos, e evidentemente você só tem coisas maiores que zero, né, ou maiores ou iguais a zero, é essa desigualdade aqui, né? É a desigualdade, digamos, mais conhecida, né, que é a seguinte, vou até colocar uma exclamação aqui. Esse cara aqui, você nunca pode esquecer. Gente, um valor real ao quadrado. O que você pode dizer sobre um valor real ao quadrado? Tem como esse cara ser negativo? Não tem como ser negativo esse cara. Em outras palavras, esse carinha aqui, ele é maior ou igual a zero. Estamos dentro do domínio dos reais, tá? Não se esqueçam disso. Bom, então esse cara aqui ele é maior ou igual a zero. Ele pode ser zero? Sim, se o k for zero, tá? Eu preciso escolher um valor de k muito, muito bonzinho para que esse cara aqui da esquerda ele acabe aparecendo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher isso. O que você pode me dizer deste carinha, deste rapaz aqui da esquerda? Tem como esse cara aqui ser negativo? Não. Esse cara aqui ele é maior ou igual a zero. Bom, e a boa notícia é que quando você pega esse cara aqui e desenvolve, você tem quadrado do primeiro, que é 1, menos duas vezes primeiro pelo segundo. Agora, esse cara aqui vezes esse fica de fato o produto das raízes, eu já vou colocar dentro da mesma raiz quadrada, tá bem? Fica a raiz de A1 a 2. Mais o quadrado do segundo, que é A2. Né? Esse cara aqui vai ser maior ou igual a zero. E ao você isolar esse A1 mais A2,
esse cara aqui, então, quando você passa o menos 2 raiz para o outro lado, você tem isso daqui, né? Ora, igual a 2 vezes raiz de A1 a 2. E aí você passa o 2 dividindo, né, para o outro lado, e esse cara simplesmente fica assim, né? E aí o caso n igual a 2, ele está perfeitamente coberto, tá? Já que estamos nesse ponto, eu vou meio que fazer um incentivo geométrico dessa desigualdade, tá? E aqui é bom porque tem duas maneiras de você interpretar a parte geométrica, né, com dois assuntos que, em teoria, são completamente diferentes de geometria. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma circunferência, tá? Estão vendo esta belíssima circunferência aqui? E eu vou traçar um diâmetro dela. E aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher um númerozinho aqui nesse diâmetro, tá? Não precisa ser o centro, na verdade é uma péssima ideia que seja o centro, digamos que seja aqui, tá? Marquei um xizinho. E aí o que eu faço? Eu vou pegar e eu vou chamar essa parte aqui de A1, ok? E essa parte aqui de A2. O que você pode dizer de A1 mais A2? É o diâmetro, muito bem. Eu não vou escrever diâmetro, eu vou escrever 2 vezes o raio. Então, aqui você tira uma informação importante, né? O raio da sua circunferência, ele é quem? É a média aritmética, né? Percebeu? A1 mais A2 sobre 2 é a média aritmética. Então, o lado esquerdo, curiosamente, geometricamente, a gente já sabe o que é. É meio besta, mas é o raio, né? Poxa, por que eu desenho uma circunferência para ter o raio e isso ser geométrico, né? Uma coisa meio sem noção por enquanto. Mas agora vem a grande explicação. Olha que interessante. A partir daquele ponto X, daquele ponto que eu marquei ali, eu vou puxar uma perpendicular, tá? Então aqui 90 graus, tá? E aí, o que acontece? Eu quero descobrir o tamanho desse cara aqui. Tem duas maneiras muito espertas de fazer isso. Eu vou fazer uma maneira bem elementar e depois uma maneira ligeiramente menos elementar. O que você pode me dizer desses dois triângulos retângulos aí? Perceba que você tem três triângulos retângulos aí, correto? Você tem esse triângulo grandão aqui, você sabe que se um ângulo inscrito enxerga um diâmetro, então esse triângulo aqui ele é retângulo, porque esse ângulo aqui é reto, certo? Então esse triângulo maior ele é retângulo. Esse triângulo da esquerda ele é retângulo, por motivos óbvios, eu puxei uma perpendicular. E a mesma coisa com esse cara aqui da direita, né? Mas eu estou interessado no seguinte, né? O que eu posso dizer desse triângulo da esquerda e desse triângulo da direita aqui? Se eu considerar esse ângulo que tem um tracinho e dois tracinhos, a soma desses dois caras aqui, ele vai ter que ser 90 graus, porque esse triângulo maior aqui ele vai ser um triângulo retângulo, né? Então, pelo fato desse cara aqui, ele já ser 90 graus também, né? Faz com que esse cara aqui só possa ser, na verdade, o cara de dois tracinhos. Então, esse triângulo da esquerda e o triângulo da direita, eles são semelhantes, correto? E se eles são semelhantes, eu posso utilizar semelhantes triângulos, né? Pelo fato de serem triângulos retângulos, eu também posso utilizar a trigonometria básica no triângulo retângulo. Então eu vou chamar esse cara aqui de H. Se eu fizer a tangente, mais esse ângulo aqui de θ, tá? Quem que é a tangente de θ? Se você olhar aí no triangulão, ele vai ser cateto oposto, que é nesse triângulo da esquerda, né? Vai ser H sobre A1, que por sua vez vai ser igual a quem? Ele vai ser nesse outro triângulo aqui, o θ está aqui, né? Ele vai ser A1 sobre H. E aí, se você passar multiplicando ali, você tem que H ao quadrado vai ser igual. Então, fica H ao quadrado igual ao produto A1 a 2. Né? Ou como você já meio que visualizou, esse cara aqui vai ser raiz quadrada de A1 e A2. Esse cara aqui, que é a média aritmética, que é o raio, né? Será que ele realmente é maior ou igual que esse produto aqui, que é o H? A resposta é sim. Por quê? Porque quando você pega e olha esse segmento comparado com o raio, você percebe o seguinte, independentemente de onde eu escolher a posição desse cara aqui, né, sendo essa daqui, digamos, uma perpendicular saindo do diâmetro, ele vai mudar a altura, certo, conforme eu for escolhendo a posição desse cara. Mas, na melhor das hipóteses, se eu escolher aqui, exatamente no centro da circunferência, esse segmento rosa aqui ele vai ser exatamente o raio. Então, essa altura, de fato, ela é menor ou igual ao raio, tá? Por causa disso, né? Então, é desigualdade geométrica porque, de fato, você tem essa interpretação geométrica para isso, tudo bem? Você teria uma outra maneira de fazer isso, que é a seguinte, né? Eu dei uma aula, num Café com X, inclusive, sobre potência de ponto, né? Você poderia, por exemplo, utilizar a potência de ponto. E olha só que legal. Eu tenho aqui duas cordas, né? Essa corda que ela é rosa e essa corda aqui que é o diâmetro, né?
Só lembrando, né? Pela potência de ponto, ou melhor, pelo teorema das cordas, né, que é um caso bem específico aí, esse cara de cima aqui, que é essa corda, né, que é o pedaço dessa corda, vai ser igual a esse pedaço da corda. Esse cara aqui é H também, né? Pela potência de ponto, ou na verdade, né, pelo teorema das cordas, você tem que pedaço vezes pedaço é igual a pedaço vezes pedaço. Então, H vezes H é igual a 1 vezes A2, né? Então, automaticamente, você tem que o H vai ser esse cara, né? Direto. Bom, gente, então essa foi a primeira parte para mostrar que, de fato, tem uma coisa geométrica aí, né? Desigualdade das médias aritmética e geométrica. A média geométrica com relação à aritmética eu posso ver quando eu faço o caso n igual a 2. Bom, eu vou te mostrar que, a partir do caso n igual a 2, todos os caras do tipo potência de 2 eu consigo obter a partir desse carinha aqui. Todos os caras que são potência de 2. Então, caso n igual a 4, n igual a 8, n igual a 16, eu consigo. Tudo bem? Caso n igual a 4, como é que eu faço, né? Você pode fazer da seguinte maneira. Eu vou lembrar aqui para vocês o caso n igual a 2. O caso n igual a 2, A1 mais A2 sobre 2 é maior ou igual que raiz quadrada de A1, A2, tá? O que eu vou fazer agora? O caso n igual a 4, então, eu vou ter 4 números reais maiores ou iguais a 0, né? Que eu vou chamar de A1 mais A2 mais A3 mais A4. Então, atenção, eu quero chegar aqui. Isso aqui tem que ser maior ou igual que raiz quarta. Aí eu faço o produto A1, A2, A3, A4. Então, é a grande pergunta, né? Eu consigo chegar aqui? Bom, o que eu vou fazer? Tá vendo esse A1 aqui? Esse A1 verde, ele vai receber a média aritmética desses caras aqui. E esse carinha azul, que é o A2, ele vai receber a média aritmética desses dois caras aqui. Sabe por que eu posso fazer isso? Olha que coisinha esperta. Eu posso reescrever todo esse bloco aqui da esquerda, né, que é esse cara aqui, da seguinte maneira. A1 mais A2 sobre 2, mais A3 mais A4 sobre 2. Adivinha? Tudo isso sobre 2. Tá certinho, né? Por quê? Poxa, se o denominador é comum 2, então eu posso colocar, aí eu só somo o numerador, aí 2 vezes 2 dá 4. Então, esses dois carinhas aqui, eles são iguais, tá? Eu cometeria um erro lógico se eu já estipulasse que isso aqui fosse maior ou igual que o lado direito, né? Não, eu quero chegar nesse cara aqui da direita. Então, por hora, tudo que eu posso fazer é utilizar alguma coisa que eu já saiba, tá? Exemplo, o que eu posso utilizar aqui? O seguinte, tá vendo esse cara verde aqui? Eu posso colocar no lugar do A1 todo esse cara. E aí, como eu já provei essa desigualdade por caso igual a 2, é só colocar no lugar do A1 um bloco verde que é todo esse cara. Mesmíssima coisa com relação a esse bloco inteiro azul, né? Se no lugar do A2 eu colocar todo esse bloco azul aqui, então eu posso colocar aqui. Isso eu posso fazer? Posso, porque esse carinha, caso n igual a 2, eu já fiz, tá? Como eu simplesmente vou substituir as cores por esses blocos A1 mais A2 sobre 2, no caso do verde, né? E A3 mais A4 sobre 2, no caso do azul, então eu já posso utilizar essa desigualdade aqui. Isso aqui é maior ou igual a raiz quadrada, 1 mais A2 sobre 2, ok? Tá? E esse carinha aqui, ele vai ser o cara azul, né? Que é o próximo, né? Que ele vai ser quem? 3... 4 sobre 2, tá? Esse aqui foi o cara azul, que é o segundo, e esse daqui é o cara verde, que é o primeiro. Só lembrando que é a raiz quadrada de tudo isso, então por enquanto eu não obtive. Esses dois caras aqui, ó, eles por enquanto eles não são iguais não são equivalentes. Mas o que eu posso fazer agora? Esse carinha verde, por acaso, eu já sei quem ele é, pensando em desigualdade aritmética e geométrica? Sim, ele é exatamente o caso n igual a 2, não é? Então eu posso escrever isso aqui maior ou igual, vai ficar raiz quadrada de. Bom, esse carinha verde agora eu troco por raiz quadrada de A1 a 2 vezes, né? E esse cara aqui azul seria a desigualdade das médias, né? Eu estou trocando esse cara aqui por um cara menor, então o bloco inteiro realmente reduz, né? Então esse cara aqui vai ser menor ou igual a raiz de A3 vezes A4. Bom, então, pra você entender o que eu fiz, né? Eu utilizei duas vezes a igualdade das médias no caso n igual a 2 aqui, tá? Foi isso que eu fiz. E agora o que aconteceu? Esse cara, ele reduziu, né? Porque eu troquei esse bloco verde por um cara menor, que é esse daqui, tá? Esse cara aqui é menor. A mesma coisa por esse bloco azul, né? Eu troquei por um cara menor. Então, realmente, esse bloco aqui de cima, ele é maior ou igual a esse bloco aqui de baixo. Só que isso aqui, por sua vez, a raiz da raiz quadrada, eu posso colocar
esses dois caras aqui na mesma raiz, e raiz da raiz, no fundo, é você pegar e fazer o que com os seus expoentes? Está tudo elevado a meio, né? Então, raiz quadrada da raiz quadrada, de fato, é a raiz quarta, não é? Ou meio vezes meio vai ser um quarto, né? Ou como você preferir. E aí A1, A2, A3, A4. Beleza? Gente, então eu acabei de provar o caso n igual a 4. E aí, curiosamente, se você olhar, uma vez valendo, né? Então isso aqui acaba valendo, né? Então esse cara aqui é verdadeiro, você pode utilizá-lo. Para você fazer o caso n igual a 8, o que, que você faz? Você soma do 1 até o A8, você quebra em dois blocos de 4, e aí você usa sucessivamente desigualdade das médias, até você cair no caso n igual a 4, depois do caso n igual a 4, você cai no caso n igual a 2, fazendo isso aqui que eu fiz, né? Então, no fundo, isso aqui é uma indução, tá? Com isso, eu provo que vale para qualquer quantidade de números reais essa desigualdade das médias. Se eu pegar uma coleção de 20 números reais maiores ou iguais a zero, realmente, por essa prova aqui, eu mostro que para 20 números, a igualdade das médias aritmética é maior ou igual à média geométrica? Sim ou não? Assim, eu imagino que vocês estejam pensando, né? Poxa, mas eu provei para n igual a 4, n igual a 8, n igual a 16, mas não tem nenhum motivo para não acreditar que esse cara não funciona, por exemplo, para n igual a 3, tá? Na real, assim, eu concordo com vocês, seria muito suspeito não funcionar para n igual a 3, né? Mas eu preciso provar que vale para n igual a 3, né? Então o que, que acontece? Se eu encontrar uma maneira de provar que vale, valendo para o caso n igual a 4, vale para o caso n igual a 3, eu posso utilizar o mesmo mecanismo para fazer, por exemplo, do caso do n igual a 8 para o n igual a 7. Se esse mecanismo for bom, ele desce do caso n igual a 7 para o caso n igual a 6 e assim por diante. E isso, na verdade, contempla todos os números naturais. Por quê? Se você estipular um número natural muito grande, tipo 1 trilhão, vai ter alguma potência de 2 que é maior que esse cara, certo? E mesmo que essa potência seja muito grande, se eu encontrar uma maneira de descer de 1 em 1, eu consigo atingir todos os números naturais menores que esse cara. Aí eu consigo varrer todos os casos naturais, tá? E é mais ou menos esse processo que eu vou fazer. Eu não vou dar a demonstração, mas eu vou dar a grande ideia, que no fundo é a parte mais crucial. Então como é que eu faço para o caso n igual a 3, né? Eu vou partir do caso n igual a 4, tá? Eu já sei que vale para n igual a 4, então isso aqui eu sei que é verdade, tá? A1 mais A2 mais A3 mais A4 sobre 4. Isso aqui eu sei que é maior ou igual, que é a raiz quarta de A1, A2, A3, A4. Então isso aqui está provado, já sei que é verdade, já posso utilizar. Gente, eu não dei nenhuma restrição para esses números A1, A2, A3 e A4. A única coisa que eles são reais maiores ou iguais a zero. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma escolha que aparentemente não tem nada a ver, mas essa escolha ela é crucial para cair no caso n igual a 3. Eu vou fazer uma escolha muito esperta para esse A4. Já que vale para todos os números maiores ou iguais a zero, né, reais, eu vou fazer com que o meu A4 ele tenha esse valor aqui. Ele vai valer a média de A1, A2 e A3, tá? A média aritmética desses caras. Então eu vou fazer essa substituição e olha só o que, que vai rolar. Então o lado esquerdo fica A1 mais A2 mais A3 mais. Agora eu substituí por aquele cara lá. E vamos fazer o seguinte, já que eu coloquei ele de roxo, mais A2 mais A3, tudo sobre 3, né? Só lembrando que isso aqui, por enquanto, está tudo sobre 4, né? Então, por enquanto, está tudo sobre 4. Ora, igual que esse carinha aqui, né? Raiz quarta de A1, A2, A3. E esse mesmo carinha rosa, que é A1 mais A2 mais A3 sobre 3. Gente, é importante. Eu posso fazer isso que eu estou fazendo? A resposta é sim. Você talvez esteja se questionando o porquê que eu esteja fazendo isso. E a resposta para essa pergunta é porque vai funcionar. Muito bem, eu já vou escrever aqui, né? Eu já posso pegar e escrever isso dessa maneira, ver se concorda. Esse carinha, ele fica completamente bem escrito se eu dividir esse cara aqui por 3 e multiplicar por 3, né? Nada demais. Tudo bem? Porque, enfim, eu coloquei no mesmo denominador e agora eu coloquei todos os caras no mesmo denominador. O que isso significa, né? Esse bloco azul, que são esses três carinhas aqui em cima, né? Ele está aqui e também está presente aqui. Tudo bem?
Tenho 3 blocos azuis aqui e um bloco azul aqui, então no total eu tenho 4 blocos azuis desse cara. Então, vamos lá. Eu vou ter 4 vezes A1 mais A2 mais A3, certo? E aí o que acontece? Sobre 3, só que tudo isso aqui está sobre quanto? Sobre 4, né? Então, no fundo, eu posso cancelar esse 4 com esse 4 e, no fundo, todo o lado esquerdo se reduz só a isso. Eita. Ai, droga, devia ter tirado aquele 4 lá. Ah, tudo bem, vai, deixa eu fazer tudo uma vez, vai. Sobre 3, tudo sobre 4. Aí eu corto, tá? Não vão ter preguiça aqui, não. Corto esse cara com esse. Eita, aqui. Então, esse cara aqui, eu sei que ele é maior ou igual que esse cara aqui da direita, tá? Bom, o cara da direita, ele vai ser uma farofa, né, por enquanto. Agora, veja, você gosta de fazer contas com raiz quarta? Raiz quarta é um cara muito difícil, né? Porque você não consegue tirar as coisas de dentro da raiz quarta. Como eu elimino uma raiz quarta de modo que eu consiga fazer conta? Elevar a quarta. Mas se eu elevar a quarta, no fundo, esse cara aqui ele some, né? Então, me parece muito demente fazer isso, mas Brasil, vamos lá. Eu vou elevar tudo a quarta, então o lado esquerdo fica a quarta. Esse cara vai ser maior ou igual que A1, A2, A3 vezes esse cara. A1 mais A2 mais A3 sobre 3. Você que não percebeu o que vai rolar, eu vou colocar aqui um 1. E aí você vai controlar suas lágrimas, porque é isso que vai acontecer, né? Você pode simplesmente tchof, tchof, e ver um 3, né? Percebeu? Todos os caras aqui são positivos, então eu posso levar a quarta sem problema. Eu posso fazer essas coisas porque tudo aqui é maior ou igual a zero, tá? Posso levar a quarta, posso cortar esses caras, né? Supondo que não sejam zeros 3, né? Se for zero, aí na verdade você nem tem o que fazer, né? Porque o cara da direita vai ser zero. Então eu estou supondo que esses caras não sejam zero, tá? Bom, e aí moral da história, né? Só completando, é que o cara da esquerda fica levado ao cubo. O que você faz? Passa a raiz cúbica para o outro lado. E aí, meus parabéns, né? A1 mais A2 mais A3 sobre 3, ele é maior ou igual que a raiz cúbica de A1, A2, A3. Tem uma segunda maneira de fazer essa demonstração, que ela é muito mais sofisticada, né? Essa aqui é a maneira mais canônica de fazer isso. E esse passo é importante porque ele já te diz o que você faz, por exemplo, para você cair do caso n igual a 8 para o caso n igual a 7. Né? Para que você cair do caso n igual a 8 para o n igual a 7, o que você faz? Você faz do A1 até a 8, e aí para você cair para o caso n igual a 7, o que você faz? O que você faz com o último cara, que seria o A8? Enquanto eu tomo outro gole de café aqui. E aí você consegue obter a mesma coisa com a média aritmética dos 7 primeiros. Se você quiser cair para 6, com o A7 você substitui pela média de A6 e você vai reduzindo. E com isso você contempla todos os números naturais, pelo que eu acabei de falar para vocês, não é? Não importa o valor do n tão grande quanto você queira, vai ter uma potência de 2 que é maior que esse cara. E aí você vai caindo de um em um fazendo esse procedimento aqui, tá? Então essa é a ideia da demonstração de você provar a média aritmética com a média geométrica, tá bem? Bom, gente, com isso a gente consegue fazer alguns exercícios, tá? Então, o primeiro exercício é surpreendente, porque ele vai pedir para você fazer uma coisa que aparentemente você não consegue fazer, tá? O exercício 1 é esse. Eu quero que você encontre o máximo f de x é igual a x que multiplica 1 menos x. Bom, evidentemente, eu vou utilizar as desigualdades médias aqui, tá? Veja, você não deveria ter dificuldade em resolver esse problema por um motivo simples. Essa função aqui é uma função quadrática, né? Se você abrir esse cara aqui, você vai ter menos x quadrado mais x, e aí se você compreende coisas sobre função quadrática, você pode, por exemplo, olhar o vértice, né? E aí olhando o vértice, no fundo, você já tem a resposta com a sua máximo mínimo, mas eu quero olhar o máximo desse cara aqui nesse intervalo aqui, tá? No intervalo aberto de 0 até 1. Ok? Bom, como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou fazer utilizando a desigualdade das médias, curiosamente, né? E essa ideia de desigualdade das médias vai permitir a gente fazer um outro problema que aí você não tem como fazer com uma coisa que seja diferente de função quadrática, né? Uma função cúbica quarta, você teria que, na verdade, saber derivada para fazer isso, né? Mas vou mostrar que você consegue fazer com ideias de desigualdade. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar esses caras aqui em dois, né? Nesse bloquinho aqui. Aí eu vou chamar um de A1 e o outro de A2, né? E aí, se eu utilizar a desigualdade das médias, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui. A1 mais A2. Isso aqui é maior ou igual que a raiz quadrada do produto desses caras aqui, né?
que é x que multiplica 1 menos x. Bom, gente, a boa notícia é a seguinte, quem que é x vezes 1 menos x? É o seu f de x, né? É esse cara aqui, certo? Então, no lugar de todo esse bloquinho aqui, eu posso colocar f de x, tá? E aí, então, esse cara aqui fica da seguinte maneira. O lado esquerdo, o que acontece de interessante com o lado esquerdo? Some o x, né? Porque ele cancela, e aí fica meio, né? Então, meio é maior ou igual do que a raiz quadrada de f de x, ok? Bom, e nesse intervalo de 0 a 1, esse cara aqui é positivo, então não tem nenhum problema, né? Então, se eu colocar aqui ao quadrado menor ou igual, isso, agora sim, do que 1/4, né? Atenção, você descobriu uma coisa que você não pode afirmar. Quando eu falo que meu f de x ele é menor ou igual que 1/4, eu não posso afirmar que o máximo dessa função aí vai ser algum valor de x de modo que dê 1/4, tá? Um exemplo para vocês é o seguinte, eu digo para vocês que a minha conta bancária ela tem menos do que 1 bilhão de reais. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho 1 bilhão de reais ou algo muito próximo disso? Mas assim, isso não quer dizer que eu tenho essa quantidade absurda de dinheiro. Tá? Eu preciso mostrar que tem um valor de x que de fato dê 1/4. Aí eu posso dizer que de fato ali eu tenho o máximo e o máximo vale, por exemplo, 1/4. Agora, como é que eu faço isso? Né? Não sei se vocês lembram dos slides anteriores, mas que a média aritmética e geométrica ela vai acontecer quando você tem olhando geometricamente, né, que você traça, na verdade, a partir do centro da circunferência. Né? Se o seu A1 for igual ao seu A2, na verdade você tem que a média aritmética vai ser igual à média geométrica. Né? Então vai acontecer isso se o seu A1 for igual ao seu A2. Tá? E nesse caso, quem que é o A1? Eu chamei de x. E quem que é o A2? 1 menos x. Aí esse cara aqui, fazendo uma continha bem rápida, vai te dar x igual a meio. E evidentemente, né, se eu substituo esse x igual a meio aqui na minha função, né, se eu calcular f de meio, o que acontece? Esse cara aqui vai ser meio que multiplica 1 menos meio. E de fato esse cara aqui vai te dar 1/4 direitinho. Né? Então olha só, sem derivada, sem saber nada sobre vértice de função quadrática, esse valor meio, né, só para constar, ele pertence ao meu intervalo de 0 até 1 também, né? Eu tenho o máximo, tá? Bom, é meio besta para esse caso, mas agora vem um exercício interessante, né? E se por acaso eu quisesse encontrar o máximo dessa função aqui? Eu quero que você encontre o máximo dessa função, que eu vou chamar de f de x igual a x ao cubo que multiplica 1 menos x. E também nesse intervalo aqui, né? No intervalo de 0 até 1. Agora, esse cara aqui não é mais uma função quadrática, né? Não sendo mais uma função quadrática, então o que acontece? Você já não pode mais nem utilizar coisa sobre vértice, né? E a resposta tem a ver com utilizar a desigualdade das médias. Mas agora vem um pequeno desafio, né? E esse desafio é importante para a gente entender como que a gente utiliza decentemente a desigualdade das médias, tá? Eu poderia fazer uma coisa parecida com o que eu fiz no outro, que seria o seguinte, né? Vamos chamar esse cara de A1 e esse cara de A2, né? Tá, eu vou fazer um rabisco em roxo, mas eu vou apagar. Então, vamos lá, vamos fazer? X ao cubo mais 1 menos x tudo sobre 2 vai ser maior ou igual a raiz quadrada do produto desses caras que já é f de x, né? Ô, Brasil, pronto, acabei com o problema. O que de muito infeliz vai acontecer aqui no lado esquerdo? Que não aconteceu no outro caso, que é o seguinte, o x continua na conta. E, meu amigo, se o x está na conta, você não tem nada fixo, né? Quando a gente conseguiu manter um número do lado esquerdo, a gente descobriu que o cara da direita, ele é menor ou igual que um teto, né? E é um teto fixo, que é um número. Então a gente quer que o lado esquerdo seja um número. Fez sentido para vocês? Então, como é que a gente consegue fazer com que o lado esquerdo seja um número? Bom, chamar esse cara aqui, um dos termos de x ao cubo, vai ser uma péssima ideia, porque esse cara aqui não tem como ser x ao cubo. Uma outra ideia seria fazer isso, tá? Que tal? Pelo menos eu coloquei no mesmo, digamos, grau, né, do polinômio aí. Esses caras aqui, por enquanto, eles têm, digamos, o mesmo grau. Não tem o cara x ao cubo, só tem cara x, né? Sobre 4, né, maior ou igual do que a raiz, agora quarta, né, de f de x. Má notícia, o cara da esquerda continua com x, né? Dá uma olhada, continua com x. Né? Porque aqui vai dar 3x menos x. Gente, alguém sabe como eu conserto isso? Como é que eu consigo detonar o x nesse lado esquerdo? Está quase, e tem a ver com essa expressão. Essa expressão está a 1
passozinho de eu conseguir eliminar o x. O que eu faço com essa expressão? Essa expressão é tão boa que eu vou reescrever ela agora em branco, tá? Mas eu tenho uma pergunta. Eu preciso ficar restrito a... Eu vou colocar aqui um quadrado verde bem grande, né? É apenas número 1 aqui na frente, ou eu posso colocar basicamente qualquer coisa aqui? Tem algum número muito esperto que eu coloco no lugar desse quadrado verde aqui que me mata o problema? Se eu colocar 3 aqui, aí eu termino com o meu problema, né? O lado esquerdo ele fica um número só, né? Veja, x, 3x. Aqui 3 vezes menos x, menos 3x. Esse cara aqui continua sendo um valor, melhor, né? O x está entre 0 e 1, mas ele continua sendo um valor maior que 0. Então eu posso fazer isso, né? A desvantagem é a seguinte, ao colocar um 3 aqui, eu coloco um 3 aqui na frente, percebeu? Então, o cara da direita, ele não vai ser exatamente o f de x, né? Eu vou pegar um fator 3 e colocar aqui na frente, certo? Ele estaria aqui, eu só coloquei na frente. Aí ficaria x ao cubo vezes 1 menos x. E esse cara, de fato, é o f de x, tá? Ficaria essa coisinha feia, mas a vantagem é que eu mato o x do lado esquerdo. E agora isso vai fazer toda a diferença, porque agora o lado esquerdo vai ser 3/4, tá? Eu vou só inverter, né? Então fica alguma coisa... menor ou igual que 3/4, tá? Vamos fazer assim? Aí o lado esquerdo vai ficar, do lado direito, né, que aqui é o lado esquerdo, vai ficar a raiz quarta de 3 vezes f de x. Por enquanto estamos bem, né? A gente bota isso aqui a quarta, aí algo muito infeliz deve acontecer, né? Vai ficar 3 que multiplica f de x, menor ou igual. Aí o lado direito, a quarta, né? Na vida, 3/4 é um cara que eu não quero calcular. 4/4 vai dar quanto? 256, né? Isso, 256. Dá para cortar um 3 desse com um cara desse fica ao cubo, né? E 3 ao cubo é um cara menos pior, é 81, né? Não, é 27. De novo, o meu f de x então vai ser menor ou igual a esse cara. Agora, qual o valor de x que faz com que isso aí aconteça? Quando todos esses terminhos aqui forem iguais, né? Percebeu? Quando todos esses termos forem iguais. Todo esse bloco aqui, né? Bom, então quando x for igual a x, for igual a x, for igual a 3 que multiplica 1 menos x. Se a gente fizer essa continha aqui embaixo, né? A 3 passa para lá, vai ficar 4x igual a 3, que fica x igual a 3/4, né? E ao colocar x igual a 3/4 no seu f de x, né? O seu f de 3/4. Atenção, 3/4 é um valor do nosso intervalo, né? Maravilha. Se não fosse, a gente teria que, na verdade, que descartar esse cara, tá? Ele vai ser igual a 3/4 elevado ao cubo, vezes 1 menos 3/4, né? Que é 1/4. Se você olhar isso daqui, é exatamente essa conta que a gente fez aqui em cima, não é? Você acabou de encontrar o máximo de uma função do 4º grau sem utilizar a derivada e com apenas coisas do ensino básico. Você deveria estar orgulhoso de você mesmo. Agora eu quero falar para vocês sobre uma coisinha muito bonitinha, que é a chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? O Cauchy, gente, talvez vocês do ensino básico não tenho ouvido falar tanto, mas ele foi um matemático francês e foi um dos melhores do seu tempo, tá? Bom, a desigualdade de Cauchy-Schwarz eu vou enunciar aqui e aí você aparentemente vai surtar porque você deve pensar, em que momento da minha vida eu vou utilizar essa desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Você provavelmente pode utilizar essa desigualdade de Cauchy-Schwarz para animar festas infantis na Rússia. Bom, a desigualdade de Cauchy-Schwarz se diz o seguinte, né? Você tem dois conjuntos, né, de n números reais, a hipótese negativa, não tem problema, que é A1 até a n e B1 até Bn, tá? E a desigualdade de Cauchy-Schwarz diz que A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais blá 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 até um AN ao quadrado, ou seja, a soma desses caras, né, com o produto de B1 quadrado mais B2 quadrado mais blá 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 até um Bn ao quadrado. Isso daqui é maior do que ou igual a o produto misto, tá? A1B1 mais a somatória do produto misto, né? A2B2 e Brasil. Aí vai até o ANBN. Tudo bem? Adivinha? Isto ao quadrado, tá? Bom, eu vou mostrar uma aplicação da desigualdade de Cauchy-Schwarz, mas o objetivo aqui é demonstrar esse cara. E, gente, a demonstração é tão elementar que uma criancinha russa do ensino fundamental conseguiria fazer. Que funcionaria da seguinte maneira. Eu quero que vocês considerem essa função. Vou chamar de f de x, porque ela vai ser na variável x. E vai ser o seguinte, a1x mais b1 ao quadrado mais a2x mais b2 ao quadrado mais 3 pontinhos mais anx mais bn ao quadrado. Tem particularmente duas coisinhas que você deve me falar sobre essa função. Esquece a primeira desigualdade de Cauchy-Schwarz em cima e pensa só nessa função. A imagem dessa função é sempre positiva. Na verdade, André, quase, hein? Pode ser zero? A imagem pode ser zero? Pode, né? Uma escolha bem peculiar de A1 até a N, B1 até Bn, você pode fazer com que esse cara seja zero de fato, né?
Então, sim, a primeiríssima coisa, a imagem desse cara é maior ou igual a zero. Essa informação é tão relevante, mas tão relevante, que eu vou colocar aqui de verde. A imagem do seu f é maior ou igual a zero. Muito bom. Segunda coisa, que tipo de função que é essa? Tan, tan, tan. Que tipo de função que é essa? Eu chamei de f de x, portanto a variável é x. Rodrigo já colocou quadrática. É quadrática, sim. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá? Nunca diga que uma função é uma parábola. Tá? Só tome cuidado com isso. Assim, é um erro comum, gente. Ninguém vai tirar ponto de você. Bom, então é uma função quadrática, a imagem é maior ou igual a zero. Gente, o que você pode dizer sobre o discriminante de uma função quadrática cuja imagem é maior ou igual a zero? O que você pode dizer do delta? Continua sendo b quadrado menos 4ac, tá? B sendo o termo que multiplica x, o a o termo que multiplica x quadrado e o c o termo independente, né? Mas a gente já vai chegar no discriminante, mas o que eu posso dizer do discriminante de uma função quadrática com imagem maior ou igual a zero? O delta é menor ou igual a zero. Então, a minha missão, a nossa missão, é fazer com que a gente encontre uma maneira desenvolvida dessa função para identificar quem são os coeficientes do seu discriminante, né? O azão, o bzão e o czão. A gente vai escrever o nosso f nesse formato aqui, né? Azão x quadrado mais bzão x mais czão. A gente quer saber quem é azão, quem é bzão e quem é czão, porque no fundo a gente tem uma mistureba desses caras aí, né? Quando a gente pega e escreve o f, a gente já começa a ter uma ideia, não é? Se a gente desenvolver o primeiro termo, quem que ele vai ser? A1 quadrado mais 2 vezes A1B1, correto? X, que é 2 vezes primeiro pelo segundo, né? O primeiro é esse cara aqui, o segundo é esse, né? Então fica 2 vezes A1x vezes B1, só coloquei 2A1B1x, tudo bem? Mais o quadrado do segundo, que é B1 ao quadrado. Gente, o que vai acontecer é que cada um desses termos vai ser no fundo igual, só vai mudar o índice, né? Percebeu? E aí, eu vou colocar já 3 pontinhos, porque eu já vou para o último, né? Seria AN ao quadrado, mais 2 vezes AN BN x mais BN ao quadrado. Seria x quadrado AN ao quadrado. Bom, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os termos semelhantes, tá? Então, o meu f de x ele vai ser igual. Quem que é o coeficiente de x ao quadrado? São todos os caras que multiplicam x ao quadrado, né? Então seria esse cara, ou seja, todos os AIs, né? Então isso aqui seria A1 quadrado. Eu vou colocar o x quadrado em evidência agora, tá? Mais A2 ao quadrado, mais blá blá blá, até um AN ao quadrado, né? Isso aqui vezes x ao quadrado. Bom, quem multiplica o x, né? Quem são os caras que estão multiplicando o x? Bom, são todos esses caras feios aqui, né? Certo? São todos eles que estão com x. Então vamos lá. Então seria, eu vou colocar um 2 em evidência aqui, porque ele vai estar na frente de todo mundo, né? Seria A1B1 mais A2B2 mais blá 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 mais ANBN, né? X. E finalmente, agora os caras que estão independentes, né? No fundo são esses caras aqui, né? B1 quadrado mais blá 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 até BN ao quadrado. Bom, então eu acabei de descobrir quem que é o azão, bzão e czão, são esses caras aqui, né? Então agora, por favor, me digam quem é o delta, né? O delta, ele vai ser bzão ao quadrado menos 4ac, azão, czão, e eu sei que isso aqui é com certeza menor ou igual a zero, não é? Cara, bzão ao quadrado vai ser 4 vezes o cara misto, né? Que é A1B1 mais blá 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 mais ANBN, certo? Só que ao quadrado, tudo bem? Menos 4 vezes o azão, quem que é? É esse cara aqui. Fica A1 quadrado mais blá 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 até a n ao quadrado. E, finalmente, o czão, né? Esse cara aqui, o czão último, né? Seria b1 quadrado mais blá, 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 é bn ao quadrado. E isso aqui é menor ou igual a zero. Cara, e se você olha isso daqui e você olha a desigualdade de Cauchy-Schwarz, você percebe que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Lindo, não é? Gente, é uma demonstração. Se eu pudesse eleger, assim, as 10 demonstrações mais surpreendentes que eu já vi de matemática elementar, essa entraria, porque, gente, desigualdade de Cauchy-Schwarz, quando você começa a mexer, por exemplo, com números complexos, com vetores, é um cara que ele é extremamente sofisticado, tem demonstrações bem sofisticadas. E aqui tem uma demonstração extremamente elementar da desigualdade de Cauchy-Schwarz, ok? Que você pode apresentar para qualquer criancinha russa no ensino fundamental, ela pode replicar e fazer festas infantis. Bom, gente, então, o que eu vou fazer agora com essas duas desigualdades? Eu vou mostrar para vocês uma aplicação dessas duas desigualdades. Bom, o que eu quero fazer aqui? Bom, eu vou escrever novamente aqui a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Bom, o que eu vou fazer agora?
eu vou pegar um conjunto de 3 números, A, B, C, e esses caras aqui, eles vão, no fundo, fazer o papel de A1, B1 e C1. Aí, o que eu vou fazer? Gente, a matemática, ela tem essas coisinhas extremamente interessantes. Eu vou escrever esse cara aqui agora num outro ciclo. Eu vou escrever BCA, ok? Então, quem que é esse daqui? É como se esse cara aqui fosse o B1, B2 e o B3, tá? Vamos fazer o lado esquerdo, vamos fazer o lado direito e aí a gente vê o que vai acontecer, tá? Então, eu vou colocar aqui em branco. Então, seria lado esquerdo, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, correto? Tudo bem? Como é que ficaria o lado direito? Quer dizer, o segundo bloco. Vai, escrevam aí no bate-papo enquanto eu tomo uma água. Momento de tensão, o meu gato acordou e ele está se lambendo. Se ele começar a se incomodar com comida, aí se preparem, porque vai cair a internet. André está digitando. Quem é esse segundo bloco? Perfeito, André. Ele é b ao quadrado mais c ao quadrado mais a ao quadrado. Eu sei que você está pensando, pô, mas esses dois caras são iguais. Sim, tá? E essa é a grande sacada. Agora, olha o lado direito. O lado direito são os produtos mistos, né? Então, o que significa? Seria esse com esse e esse com esse, né? Percebeu? É o produto misto. Então, ficaria como? Ficaria AB mais BC mais CA ou AC, tanto faz, ao quadrado. E olha que lindo, o fato desses dois caras aqui serem iguais, né? Fundo faz com que esse produto aqui seja qualquer um deles ao quadrado, né? Os dois lados são ao quadrado. Se eu tirar o quadrado dos dois lados, eu tenho essa desigualdade aqui. Essa desigualdade também é conhecida como desigualdade do rearranjo. Esse cara aqui ele é maior ou igual que AB, BC mais AC. Ou CA, tanto faz. Gente, é uma desigualdade que parece que não sei lá, intuitiva, mas é. Ela é bem intuitiva essa desigualdade aqui, né? Essa desigualdade. Imagina o seguinte, imagina que você tenha o seu pai, né? Ou sua mãe, ou seu tio. Sempre tem aquele tio que adora fazer um desafio e você quer sacanear ele, né? Imagina que ele faz o seguinte pergunta para você. Você tem um conjunto de notas, tá? De R$2, de R$5 e R$10, tá? O que você preferiria ganhar? Você pode ganhar 2 quantidades, 5 quantidades ou 10 quantidades, certo? De apenas uma dessas notas aí. O que vale mais a pena? Você associar 10 notas de R$2, 5 notas de R$10 e 2 notas de R$5? Ou será que tem alguma configuração que maximiza essa conta, né? Óbvio, né? Você é esperto, você quer ganhar a maior quantidade de dinheiro. Essa desigualdade de rearranjo te diz a resposta. Te diz que se você escolher 10 notas de R$10, mais 5 notas de R$5, mais 2 notas de R$2, isso é o maior valor que você pode obter. Não vai fazer diferença você pegar 10 notas de R$5, 5 notas de R$2 e assim por diante. Não é? Esses produtos mistos aqui eles vão ser mínimos, na verdade. Eles vão minimizar essa soma. E essa é a chamada desigualdade do rearranjo. O que é legal com relação à desigualdade do rearranjo é que você pode obter a desigualdade do rearranjo também pelas igualdades das médias, tá? E como é que você faz isso daí? Você faz isso, tá? Você vai ter que fazer 3 vezes a mesma coisa, tá? O que você pode dizer de a quadrado mais b quadrado sobre 2 com desigualdade das médias, né? É maior ou igual que a raiz quadrada do produto, né? Como a e b são positivos, então fica AB. Ok? Idem com relação a b e c. B quadrado mais c quadrado sobre 2 é maior ou igual que bc. E, finalmente, a quadrado mais c quadrado sobre 2 é maior ou igual que AC. O que eu faço com esses 3 blocos aí? Essa é uma estratégia que muitos de vocês já utilizaram. O que eu faço com esses 3 carinhas aí? Exato, somo, né? E eu posso por motivo simples, né? Todos os lados esquerdos são maiores ou iguais que o lado direito. Então, se eu somar, eu não altero, na verdade, essa ordem, né? Então, ao somar, veja, eu vou ter um a ao quadrado sobre 2 e um a ao quadrado sobre 2, que te dá a ao quadrado. Eu vou ter um b quadrado sobre 2 e um b quadrado sobre 2, que te dá b ao quadrado. Um c quadrado sobre 2, c quadrado sobre 2, que te dá c quadrado. E o lado direito é o que você esperaria, tá? E essa desigualdade do rearranjo de outra maneira, né? Feito por desigualdade das médias, tá? Muito bem, então, gente, essa foi uma pequena amostra, tá, de desigualdades, né? Começando com a clássica desigualdade entre as médias aritmética e geométrica.
E uma desigualdade um pouquinho mais robusta, que é a chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz, de maneira extremamente elementar. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse café com X. Depois eu vou colocar aqui na descrição um materialzinho para você fazer exercícios, exemplos, provar alguns teoremas sobre essas desigualdades mais elementares. E aproveitando que você está aí, você pode dar o like, você pode distribuir para os seus coleguinhas. Espero que tenham gostado e até o próximo Café com X. Até mais, abração, tchau, tchau.